Para que uma bicicleta possa se movimentar, é necessário que uma pessoa exerça trabalho sobre ela pedalando ou empurrando. E o portão elétrico, o agitador da máquina de lavar, a hélice do ventilador e outros equipamentos elétricos? Quem é o responsável por este movimento? Eu sou o Liomar Souza e este é o canal. Sejam bem-vindos à aula de eletromagnetismo. Mas primeiro eu preciso que você entenda o magnetismo. Aqui eu tenho um ímã permanente e 3 observações. Primeira observação: por convenção, todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Norte com norte se repele, sul com sul se repele, norte com sul e vice-versa se atraem. Parecido com as cargas elétricas, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. Observe, aqui eu tenho 2 ímãs. O S de vermelho representa o sul e do outro lado o N de preto representa o norte. Observe que eu vou aproximar aqui norte com norte. Observe que eles estão se repelindo. Sul com sul. A mesma coisa, estão se repelindo. Agora eu vou aproximar aqui norte com norte. Eles se atraíram, mas foi norte com sul. Ou seja, norte com norte se repele, sul com sul se repele e norte com sul e vice-versa se atraem. Segunda observação: o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Por mais que eu quebre este ímã em vários pedaços, cada pedaço deste ímã terá um polo norte e um polo sul. Ou seja, não é possível separar os polos magnéticos. Terceira observação: todo ímã cria em volta de si um campo magnético. Agora que conhecemos um pouco do magnetismo no ímã, eu te convido a conhecer o eletroímã. Eletroímã é um fio percorrido por corrente elétrica, ou seja, toda vez que eu tiver um fio e neste fio estiver passando corrente elétrica por ele, este fio se comportará como um ímã, criando em volta de si um campo magnético, e foi através desta união, eletricidade e magnetismo que originou-se o eletromagnetismo. Vamos supor que esta vara seja um fio retilíneo. Observe que ele não está ligado ao equipamento elétrico e nem à energia elétrica. Portanto, não tem corrente elétrica. E se não tem corrente elétrica, não possui campo magnético. Vou ligar na energia elétrica. Agora eu tenho uma corrente de elétrons passando por aqui. Se eu tenho corrente elétrica, eu tenho campo magnético. E para saber o sentido do campo magnético, basta usar a regra da mão direita. O polegar representa o sentido da corrente e os demais dedos o sentido do campo magnético. Então, se a corrente está vindo daqui para cá, este é o sentido. Então, você vai apontar o polegar no sentido da corrente e os demais dedos vão nos dizer o sentido do campo magnético. Ou seja, este é o sentido do campo magnético. Lembrando que o campo magnético abordado aqui é referente ao sentido convencional da corrente que a física adotou. E se fosse no sentido real da corrente, o sentido do campo magnético ficaria invertido. Mas talvez você me pergunte, e o sentido do campo magnético gerado por uma corrente alternada? Como ficaria? Este será assunto para um novo vídeo. Voltando ao nosso estudo, digamos que você queira um campo magnético muito mais intenso, mais forte, com maior força de atração do que o encontrado no fio retilíneo. É só fazer uma espira. O campo magnético nesta espira é muito mais forte. E para saber o sentido do campo magnético, basta usar a regra da mão direita. Se a corrente estiver vindo daqui para cá, este é o sentido. Então, você vai agarrar o fio com o polegar no sentido da corrente e os demais dedos vão te dizer o sentido do campo magnético. Então, este é o sentido do campo magnético.
Na física, existe uma representação que onde as linhas de campo entram é o sul, onde saem é o norte. Sai do norte, vai para o sul. Sai do norte, vai para o sul. Tudo bem? Mas digamos que você queira um campo magnético muito mais intenso ainda. É só fazer um solenoide, que é o mesmo que uma bobina. Se eu amassar este solenoide, eu vou ter uma bobina. Se eu abrir esta bobina, eu vou ter um solenoide. O campo magnético em um solenoide é muito mais forte. Mas caso você queira um campo magnético mais intenso ainda, é só colocar ferro no centro da bobina. Por exemplo, aqui eu tenho um estator de ventilador. As bobinas estão em série, assim, ó. E por fora tem ferro. Por dentro tem ferro. Este ferro deixa o campo magnético muito mais intenso, com força suficiente para rotacionar o rotor ou o induzido e trazer a ventilação que o ventilador fornece. Bom, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, lembrando que teremos muito mais.